nós, na nossa prática, a gente está usando o marketing digital como a principal ferramenta prática da transformação digital. E isso daí realmente produzindo resultados sensacionais dentro de um ambiente de gestão que também está mudando muito, não só para ágil, mas eu diria um ambiente mais responsável. É importante a gente entender que hoje em dia uma das coisas que o mundo aí pós-pandemia está mais valorizando é o propósito das coisas, né? É muito importante a gente perceber que tudo tem que ter sentido. Não dá para fazer coisa na empresa simplesmente para ganhar dinheiro, para viver e tal. Você precisa fazer aquilo dali com envolvimento. Você tem que motivar as pessoas para elas quererem dividir o seu sonho, o seu projeto e poderem assumir comprometimentos, assumir comprometimento efetivamente com a empresa. Então, é muito importante o que a gente chama da gestão essencial, onde a gente mostra, por exemplo, para as pessoas, para as empresas, que não dá para você deixar de desenvolver vários aspectos da gestão para que a empresa seja sustentável, seja focada naquilo que ela se propõe a ser, na sua missão, o propósito, a razão de ser da empresa. É muito importante que ela tenha as condições de que, em vários aspectos, ela consiga atingir e fazer aquilo minimamente que ela tem que fazer. Eu costumo dizer, sempre comparo uma empresa com um banquinho, né? E aí eu digo, brincando, né, que o banquinho de 3 pernas, ele fica em pé. E ele é meio instávelzinho. Se você mexe muito para o lado, está arriscado a cair. Essas 3 pernas principais, zonas, né, são o comercial, então não existe nenhuma empresa sem cliente. E também não existe nenhuma empresa que deixe de administrar suas coisas, suas contas. Então, financeiro e etc., né? Controladoria, finanças e tal, fundamental. E tem as pessoas. Então, assim, e o processo, né? Produção, pessoas e tal. Então, estamos falando de 3 pés, 4 pés. Se você adicionar processo de produção a pessoas e sustentabilidade. Então, assim, a empresa tem que cuidar minimamente de alguns aspectos que são fundamentais. E a gente fala muito disso para os empresários. O que é essencial? O que você não pode deixar de ter? Então, você está em determinado momento da sua empresa, você tem 100 funcionários, você não pode imaginar que você seja a pessoa, como dono da empresa, que vai estar uma empresa de 100 funcionários, faturamento 2 milhões mês, coisa parecida. Você precisa estar tendo apoio de alguns técnicos novos que você tem que abrir a cabeça. Por exemplo, tem que ter um cara da área de uma pessoa, um analista de RH para começar a fazer essas mudanças. Tem tanta coisa mudando em RH, avaliação mudando. A RH está cada dia mais dinâmico para coisas de reuniões, então são novos métodos, squad, isso, aquilo e tal, tudo para trabalhos em equipe. Então, assim, você tem que ter gente nova, tem que ter um cara te ajudando a conhecer essas técnicas. Enfim, então, a gente chama isso de gestão essencial, ou seja, coisas que você não pode deixar de ter na sua empresa para que, junto com o desenvolvimento que você vai ter do comercial, apoiado e estimulado pelo marketing digital, você possa ter uma empresa inteira caminhando em harmonia minimamente necessária, senão isso não se sustenta. Então, esse é outro ponto que a gente também, da nossa prática muito forte nesses tempos, deixou muito claro. A gente precisa desenvolver um conjunto de coisas que não é nada de assustador, nem nada de adicionar custo. O empresário normalmente chega para a gente e fala, mas vai adicionar custo para isso? Não, você vai refletir lá no seu OKR e você vai refletir o que você pode abrir mão e o que você precisa. Troca as coisas. É uma questão de trade-off, não é uma questão de introdução e aumento de custos. Não é. Não esquecendo que tudo parte da premissa de que a gente está querendo aumentar, alavancar também as vendas. Então, nós não vamos só cortar custo e não vamos fazer cortes não inteligentes. A gente tem que fazer coisas que sejam aumentar receita, resultados melhores, mais rentabilidade e custos mais inteligentes, que remetem a empresa para o futuro e não para o passado.